Air Big Venomous Golden Cobra. Caralho, que é isso, cara? O cara ajuda a tirar a cobra que invade as vilas. Eita, miséria. Eita, eita, eita. Caralho, caralho, parece muito perigoso. Sai daí, gente. Caralho, que é isso, cara? Caralho, velho, que vídeo bom, Preto. Pô, eu já me borrava inteiro. Tá maluco? Vou ficar ali gravando? Ih, aqui tá com o ciático. O ciático do guerreiro aqui, ó. Olha. Olha o ciático do guerreiro aqui. Deu uma pegada aqui, hein, velho. Olha. Olha a minha coluna aí que usando. Caralho. Mano, você está maluco. Tá falando, ó, tradução pra vocês, ele tá falando que a cobra apareceu por ali e que se enfiou naquele canto que tá doideira ali. Tá falando que tá por ali, mas pode estar pra lá também. Aí o guerreiro aqui tava saindo do banho. Que máscara, hein? Porra. Que máscara, tá? Olha. Bota a máscara, porra. Bota a máscara, isso aí. Bota a máscara geral nessa porra aí, velho. Caralho, amigo do MS demais, velho. Dá pra criança também pro moleque. Ih, cara, o moleque toma um baita do pedala Robinho. Olha aqui, ó. Pô, é gratuito, velho. Gratuito, o moleque tomou um pedala Robinho gratuito aí do tiozão, velho. Coitado, pô. Toma um pedala pra ficar ligeiro. E ficou rindo, ó. Bota a máscara gelada nessa porra. Pega aí, máscara, minha senhora. Pega tu também. Pega tu. Ih, cara, ele não quis colocar máscara, não, hein? Caralho, vocês são malucos, velho. Vai devagar, porra. Caralho, vai devagarzinho, meus seus loucos. Eu ia ficar que nem esses moleques aí, só de longe, só de butuca. Vai ficar que nem esses moleques aí, pô, tá maluco? Só de butuca de longe. Cara, ele tá só com a toalhinha. Esse aqui tá bem equipado, pô, pra procurar uma cobra, ó. O cara tá pelado, pô, tá com a porra da toalha. Descalço, caçando uma cobra, pô. Esse sim tá bem equipado. Ó, esse aqui tá safe. Esse aqui tá... Esse ali tá bem protegido, hein, velho. Caralho, vocês estão doidos. Caralho, mas que cobra é essa, porra? Caralho, a cobra é um tatu, desgraça. Tá doido, rapaz. Eita! Achou? E olha lá ela. Você tá doido. Caralho, mano. A molecada curiosa, olha lá, ó. A molecada curiosa pra caralho. Ela é mó rápida.
É a tranquilidade do cara, mano. Tranquilidade do cara, pô. Apenas mais um dia, pô, pra ele. Caralho. Bicha bonita, hein, velho? Caralho, dá mal medo, mas que bicha bonita, velho. O cara hipnotizou a cobra, pô. Caralho, que bicho bonito, mano. Você tá doido, rapaz? कहीं खोदना पड़ा 2-4 घंटा ताकि इनका कहने का मतलब एक चूहा जो है वो निकला बाहर बाइट गया और Sai daí, doidão. Tu vai tomar um bote. किधर चले गया जो मर के पड़ा था तो बाद में निकलने के बाद में फिर टान के खाया तो कोबरा स्नेक कहीं भी बाइट करता है cara hipnotizou a porra da cobra? जिस जगह अगर फूल गया तो समझ लेना उसमें भेन मतलब Sai daí, pô. Sai daí, ela tá se... Dá um passo pra trás. जहर बॉडी के अंदर चले गया तो बहुत जल्द से जल्द उसका इलाज कीजिए आप वो बैग तक पड़ा दे कोबरा जितना हाइट करेंगे आप समझ लेना आपको बाइट करेगा वो तो आप लोग को दूरियां बना के काम करना Mas e aí, ele vai fazer o que com a cobra? तो कभी भी कोबरा पकड़ने वक्त पहले जूता पहनिए और अपने दूरियां मापिए Ela tá tranquilona, ó. बचे बहुत सारे आदमी नया पकड़ते हैं Ela tá tranquilona, pô. जरा से गलती होगा तो आपको मौत की दावत देगा तो ये बहुत खतरनाक काम है कोबरा स्नेक का तो हम लोग काम करते हैं बहुत सतर्क बहुत मतलब अपना बचाव के लिए हम लोग काम ऐसा करते हैं कि शाम को दूरियां बनाते हैं Eu não esperava esse final, não, mano. Sabe o que eu esperava, pô? Que os caras iam trazer aqueles bagulho do Richard Rasmussen, sei lá. Que se você pega tipo um galhozinho que tem um Y assim, pega, taca ali na cobra, segurando ela, taca ela num balde, fecha o balde, lacra, passa concreto por cima e depois solta ela na natureza, pô. Não isso. O cara tá conversando com a cobra, pô. Sai daí, doidão. É, ó, aí, ó, lá. दे तो दिया चलो इतना हैरान किया यार तुम अच्छा कहूँगा Vai tacar ela num saco vermelho, é isso? କେତେ ଦିନ ହେଲା ସାପ ରହୁଥିଲା ବାଡ଼ିରେ Olha pra ela, porra, seu louco. ତାହେଲେ ଆଜି ତମକୁ ଡର ଲାଗିଲା ମୂଷା କାମୁଡ଼ିଦେଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିନୁ ଜାଣିପାରିନୁ ମୂଷା ପାଇଲେ ଧରି ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ଘରେ ସାପ ପାଇଁ କଜିଆ ଲାଗନି Estão filmando ali, né? Mano, esse cara ele tem muita certeza do que ele tá fazendo, velho. Que agonia, cara. Que agonia, velho. चलो लुको मार दो बा मो बापा Entra aí, cobrinha. Na moral, na humilda. Entra aí, pô. Entra aí. Ela entrou mesmo, suavinha. ચાલો ઓર Ah, isso aqui é vídeo armado, pô. Não é possível. કોરોના બે Essa cobra é... Não é possível, não. A cobra é atriz, pô. A cobra é atriz, pô. Liga nesse, pera aí. Deixa eu ver. Cobra Babies with Mother Rescue. Sai do meio todo mundo. यहाँ पे शायद कोई सांप Não vai sair distribuindo máscara não agora? कोबरा का बच्चा निकलने का समय है तो Tá distribuindo máscara aí, pô. सांप निकल गया तो मैं खुदा करके देखता हूँ कौन सा सांप। Toma. Caralho, tiozão. अरे हम उड़ीसा से बोलो हाँ अच्छा ठीक है 1 घंटे बाद Caralho, que trampo, hein? Que trampo que vai dar isso, hein? Que trampo que vai dar pra arrumar isso aí depois? फटा
Mas essas cobras dessa... É Indonésia, Pedro? Você falou que é? Ó, os bichos brincam de esconde-esconde, pô. Eita, eita. É os ovos. Os brincam de esconde-esconde, porra. Caralho, a gritaria tá frenética, tá? Caralho, quebraram o chão todo. As formiguinhas. Em choque também. Cupim. Cara, me dá um certo... Me dá medo de ver, cara. Vai, Tutu. Você vai, Tutu. Que país? Pelo que o Pedro falou, é Indonésia. E as baby cobra? As pititicas. Acabei de apresentar trabalho de faculdade Tacas. Tô feliz pra caralho porque deu certo. Boa, mano, Toma boa. um sub de presente por ser lindo Boa, e manter boa, minha velho, sanidade. Cadê a mãe? Caralho, tu vai enfiar a mão aí mesmo, porra. E barata lá no meio também, ó. Eita, porra. Eu não fico num lugar desse, mas nem fudendo. Cara, por que tu vai se enfiar nos bagulho doideira, cara? Eu meto o pé daí na mesma hora, pô. Vai me dar agonia de olhar o vídeo, pô. Imagina olhar o vídeo, imagina enfiar a mão aí. Caralho, que agonia, mano. Não dá agonia em vocês, não? Ninguém. Não? Caralho! Caralho, pô, dá pra me dar agonia pra caralho, rapaziada. De ver ele enfiando a mão nesse... Caralho. Dropou elas. Não, porque eles sabem o que fazem. Eles nasceram com cobras desde pequeno. Mano, pra mim, me dá uma agonia do caralho de ver. Mas, porra, os caras sabem o que tá fazendo, né? Quando uma cobra consegue fazer essas tocas, pô, ela vai se enfiando lá, não? Cadê essa porra? Eu quero ver a cobra mãe, pô. Aí, achou. Caralho, ele foi fuçando. Pegou. Porra, é grande? Tá porra.
E essa daí não é ator paga não, hein? Ela quer game. तो कोबरा ela quer सिंह का game, hein? बंडा लेके बैठती है। Eita. Cuidado, doidão. बच्चे का Isso, पहरेदारी olha o करेगी, bote. अंडे को जगती है, जैसा बच्चा निकलेगा माँ अपने आप निकल जाएगी। Cara, esse cara é menino louco, pô. अरे रो सापड़ा पूरे दे रो। Entrei nessa porra. Entrei. A mulher ali tava espantada que nem nós. Ave Maria. Caralho, mano. Que bagulho doido, cara. Olha só, velho. Mano, máximo respeito ao cidadão ali, viu, velho? Caralho, máximo respeito, porra. Mas eu não faço isso, mas nem fudendo muito.